Hoje a gente vai falar com a Natasha Cerchiari aqui no 89 Lifestyle. Ela é especialista em doenças que passam, infecções em geral, sacou? Então, como que você faz para se prevenir? Adianta usar camisinha? É o melhor jeito? Tem que usar álcool gel ou não faz diferença? O que você, sei lá, tem dúvida de hepatite? Quer saber mais sobre febre amarela? A caraia que for, ela vai falar tudo sobre essa parte de infecção, porque ela é faixa preta no rolê. Da hora. 89 Lifestyle. Bom, a gente vai falar pra caramba de infecção, né? Que é a sua especialização. Inclusive, ela tem um Instagram que é muito legal, que é o Infectagram. Infectagram. Puta nome maravilhoso. Natasha, então o que são consideradas as doenças transmissíveis sexualmente, infectoflavors e tal? Quais são? Agora, ao invés de a gente usar o DST, o Ministério da Saúde trocou para IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. A ideia é tirar aquele estigma de doença, porque às vezes a pessoa não apresenta nenhuma lesão, não apresenta corrimento, não apresenta nada, e ela tem uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então, é nesse sentido que foi mudado de DST para IST. Mas as doenças, as infecções continuam as mesmas, né? Sífilis, HIV, clamídia, gonorreia, essas coisas do... E é tudo do... É tudo do roça-roça, assim. Tudo a pessoa foi lá, se esfregou e aí voltou bichada. Vamos colocar assim, numa metodologia cientificamente exata falando. E aí, assim, tem alguma... Dessas doenças todas que você falou, depois que fez o roça lá, sei lá, dá coceira, dá alguma coisa assim? Tem sempre uma reação? Tem. As doenças, por exemplo, clamídia e gonorreia, elas vão ter... Elas podem ser sem sintomas, né, as ditas assintomáticas, e elas podem ter sintomas também. Os sintomas vão ser esses: coceira, né, que a gente chama de prurido, às vezes dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, corrimento. O corrimento, muitas mulheres têm corrimento, porque a gente usa muito a calça jeans, calcinha apertada, tudo, então isso pode dar corrimento. Mas o corrimento de uma doença, de uma infecção sexualmente transmissível, ele é um pouco diferente, porque ele muda o tipo do corrimento que a gente já tem normalmente. Ou começa a ficar mais fétido, ou em maior quantidade, aquela ou coloração sunburst. Isso, exatamente. Então elas são acaba sendo um pouco diferente do corrimento habitual que a gente tem. E, além disso, algumas pessoas não vão apresentar. Então, se a gente tem alguma IST, algum sintoma, vai e procura, e tem o diagnóstico, é importante avisar o parceiro. Porque o parceiro tem que ser tratado, porque ele é um portador assintomático, ele nunca vai ter sintoma, e ele pode continuar passando. E, além disso, pode ter, às vezes, para a mulher principalmente, mesmo que ela não tenha nenhum sintoma, pode ter alguma consequência, como esterilidade ou gestação fora da cavidade do útero, que é a gestação ectópica. A pessoa sabe que ela tem? Então, por exemplo, assim, eu não vou te contar que a gente transou, fez um rock and roll, eu sei que eu tô com algum problema, ou sífilis, ou gonorreia, ou qualquer coisa, ou já tive. Eu tô ligada que eu já tive? Às vezes pode estar e às vezes não. Esse é o negócio, se já teve algum sintoma, eles podem ter, sim, saber, porque já fez o diagnóstico tudo. Mas algumas pessoas, elas não sentem absolutamente nada e tem a doença e pode passar. E como... Fala. Então, a pessoa, por exemplo, não apresenta nada. Existe algum exame que pegue alguma dessas ou que pegue todas as possibilidades de doenças que não aparecem? Sim, eu, pelo menos... A gente sempre orienta os pacientes a fazerem exames pelo menos uma vez por ano. Como eu estou bastante exposta, principalmente pelo meu trabalho, tudo, eu faço a cada 6 meses. Mas você não é casada, relacionamento estável, blá, 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 blá. Sou. Mas, gente, a gente tem que entender que o que protege de IST é a prevenção particular. Então, é usar preservativo, é se testar, porque a gente tem exames de sangue. Qual é o exame que tem que fazer? Então, a gente tem alguns que são... Por exemplo, tem exame de sangue para sorologia, então ele marca o anticorpo para sífilis, para HIV, para hepatites, que são todas ISTs. Para as clamídias e gonorreias, é mais o exame do corrimento. Então, às vezes, corrimento uretral ou corrimento vaginal, e a gente faz esses testes. Também tem alguns testes que são sorológicos, mas os mais comuns são esses. Fala, desculpa. Você não, eu não lembro o que eu...
Aí, por exemplo, tô ouvindo você falar aí, né? Esses nomes de banda de metal, parece, né? Gonorreia, né? Uretra, essas coisas assim. Aí, beleza, a pessoa foi lá, fez o exame de sangue, viu. E aí eu tenho ouvido falar, viu? Vamos pra HIV, então, pra AIDS, né? Tem essa diferença também do HIV e da AIDS, né? Qual que é a diferença? O HIV, ele é o vírus da imunodeficiência humana. E a AIDS, ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Qual é a diferença entre um e outro? O HIV, ele é o vírus e uma pessoa pode ter HIV e viver bem. Tomando remédio todo dia, bonitinho, tratando, ela vive bem. Agora, quem não trata e desenvolve a doença e vai ter a imunidade muito baixa é que vai ter AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Aí eu aprendi que existe agora uma nova forma de se falar sobre isso, que é, ao invés de você falar assim, use camisinha, vai lá, você tem que transar com camisinha para não ter HIV, né? A pessoa fala assim, não, tipo, dificilmente todo mundo vai transar com camisinha sempre, todas as vezes. E aí existe agora uma profilaxia que se faz para evitar o HIV. Você toma uma pílula, como que é isso? Conta tudo, menina. A gente tem, além do preservativo agora para prevenção do HIV, a gente tem 2 outras terapias. A gente chama de PrEP e PrEP. PrEP é a mais nova, PrEP já é conhecida há mais tempo. PrEP é a profilaxia pós-exposição. Então, depois que teve relação sexual sem preservativo, ou se furou por algum motivo, acontece muito, inclusive, com lixeiros. Eles se furam com algum material, com agulha, tudo que encontra, ou caiu sangue no olho, enfim. A gente tem, então, essa profilaxia pós-exposição, que é a tomada de medicação anti-HIV por 28 dias. Ela tem que começar em até 3 dias da exposição, porque depois disso ela não funciona mais tão bem. E quem que pode tomar? Todo mundo. É só ir a uma unidade de pronto atendimento ou um CRT aqui em São Paulo e tem liberação da medicação para todas as pessoas que se sentirem na necessidade de tomar, porque tiveram uma exposição. Ninguém vai ficar, não, mas olha, você... Não, você pode tomar, ponto. A única coisa que a gente vai fazer é fazer o teste de HIV antes, para ter certeza que não tem HIV, porque se tiver, a gente já vai começar o tratamento, e daí não é profilaxia. E no final a gente faz de novo para ter certeza que não pegou. Mas todo mundo tem acesso. E a outra, que é a profilaxia pré-exposição, que a gente chama de PrEP, que é um conceito mais novo, e é uma coisa muito nova que o Ministério da Saúde trouxe, e é um puta de um projeto, assim, que ele faz realmente diferença. A gente tem vários estudos provando. Então, o que é? A pessoa toma também um remédio anti-HIV que chama Truvada. É um comprimido por dia e ela toma durante o período de exposição. Então, a gente usa, por exemplo, para casais que querem engravidar e um parceiro tem HIV e o outro não, que a gente chama de soro discordantes. Então, a gente usa essa medicação para profissionais do sexo. Ela também é liberada pelo Ministério da Saúde. Então, tem alguns grupos que podem procurar o Ministério da Saúde, as unidades básicas de atendimento. E eles podem ter acesso a essa medicação gratuita também pelo SUS. Então, não é para todo mundo, mas pode. E aí, a outra coisa, essa não é para todo mundo. E muito importante, Luca, a gente tem essas outras profilaxias, essas outras formas de profilaxia, mas não pode esquecer de usar o preservativo, porque essas duas medicações, elas previnem o HIV, não as outras ISTs. Então, as outras, sífilis, gonorreia, clamídia, HPV, que pode dar câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de garganta, ainda tem exposição. Então, por isso que o preservativo ainda é a melhor forma de prevenção das ISTs. Então é legal também trocar uma ideia, né, com o médico, o doutor, quem for, para combinar qual vai ser a melhor forma da pessoa fazer essa prevenção. Exatamente. Isso sempre tem que ser acompanhado por infectologista. A PrEP vai ser acompanhado pelo médico da unidade de saúde. Mas a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, ela sempre acompanha de um médico infectologista e, no caso de quem está querendo engravidar, também de um ginecologista para fazer o pré-natal. Então, você estava falando dos pacientes com HIV. Então, quem tem HIV pode engravidar sem transmitir para o filho? Pode sim. Isso também, no início da grande epidemia do HIV, cerca de 30% das gestações de mulheres com HIV tinham transmissão para o feto. Agora, com as medicações que a gente tem, tomando remédio, ficando com uma coisa que a gente chama de carga viral indetectável. O que é isso? É a quantidade tão pequena que a gente consegue medir numa colherinha de sopa de sangue,
o número de vírus que tem ali dentro. Então, a gente conta. Tanto com essa carga viral indetectável, que a gente coloca o sangue no aparelho e não consegue contar nenhum vírus ali, então essa carga viral indetectável é como se tivesse zerado o vírus no sangue, isso não transmite para a criança. A transmissão é zero. Inclusive, em Curitiba, em 2016, eles conseguiram zerar a transmissão de mães com HIV para criança, então nenhuma teve. Mas além de tomar a medicação, tudo a mãe não pode amamentar. Porque na amamentação também tem transmissão do vírus. Então tem essas premissas, né? Primeiro tomar o remédio direitinho durante a gestação e fazer o acompanhamento. E depois não pode amamentar. Mas pode engravidar sim, não tem problema. Aí, por exemplo, fui lá, sei lá, descobri, fiquei embaçando para fazer o teste, fiz o exame e descobri que eu sou soro positivo. É assim que fala ainda, né? Soro positivo? Pode ser. Pode ser. A gente chama de... Agora, a gente chama de paciente vivendo com HIV/AIDS. Aí eu sou um paciente vivendo com HIV/AIDS. Aí, eu sou LGBTSQZY bem bom. Aí, por exemplo, como que eu faço dali em diante a minha vida? Downhill ou segue vida normal? Segue vida normal. Tomando o remédio direitinho, que é agora no Brasil, a primeira medicação que a gente usa são 2 comprimidos com 3 medicações, eles são juntos. E é uma vez por dia. Tomando esse remédio todos os dias, ficando com a carga viral indetectável, então com o vírus muito baixo no sangue, a imunidade melhora e a vida é igual de uma pessoa que não tem o vírus. Ai, qual que é a expectativa de vida? É a mesma. Se no Brasil é 65, 70 anos, é 65, 70 anos também. Só isso a expectativa da gente? Dependendo da região. Ainda tem região menor. Meu Deus do céu. E aí, assim, então beleza. Então, e a gente já sabe que pra pegar é casal hétero, casal homo, casal APQP, o que for. Mas e essa lenda, é lenda ou não, que pode passar por picada de inseto também? É lenda. Não passa por picada de inseto. A gente fala comumente que a transmissão do HIV é sangue e sexo. Então, é relação sexual sem preservativo, sem proteções outras, que a gente já falou. E contato com sangue. Mas não é assim, caiu uma gota de sangue na minha pele que não tem nada. É sangue com sangue. Então, tem um corte, caiu sangue. Então, não é assim tão simples, né? Caiu sangue na mão, tem por exemplo, que ser machete, não tem nada. Né? Exatamente. Caiu sangue onde não tem nada, não vai pegar HIV, não transmite pelo beijo, não transmite no abraço, não transmite no suor, não transmite na urina. Vocês já sabem disso, né, gente? Por favor, mas por favor. Bom, falando de inseto, né? E a febre amarela? Tava rolando uma campanha muito grande, muita gente mal. Continua uma epidemia ou não? Agora que teve o inverno, isso diminuiu. Mas é importante a gente voltar à vacinação. Quem não vacinou tem que vacinar. Tem que procurar o médico antes, porque pacientes às vezes estão tomando algum remédio que abaixa a imunidade, ou fez transplante, ou tem um HIV não controlado, então que não toma medicação, esses pacientes não podem tomar a vacina. Então a gente sempre tem que ter um acompanhamento médico para essas pessoas, pra gente ter certeza que pode dar vacina. Mas todo mundo tem que vacinar. E tem que se cuidar, porque agora vai começar de novo o verão e a gente já tem alguns casos de epizotias, que são quando os macacos morrem. A gente chama de epizotia, porque daí o macaco fica doente e ele morre e a gente sabe que tem febre amarela circulando naquela região. Pelo amor de Deus, não é culpa do macaco. Não precisa matar o macaco. Não mata o macaco. Macaco, né? Ele, inclusive, ajuda. Porque se não tivesse o macaco, a epidemia ia explodir. A gente nunca ia ficar... Quando a gente ia ficar sabendo, já era tarde demais. Com o macaco, a gente prevê isso antes. Prever antes é ótimo. Consegue prever isso. O legal de você é justamente isso. Você fala essas coisas sem aquela terminologia dos jaleco branco, tá ligado? Você vai e fala pra entender, cara. Fica fácil de entender. Aí, assim, indo agora pra mais assim, até o dia a dia. A gente sempre ouve falar isso, aquilo, e às vezes leva numas como se fosse uma gripinha básica. Infecção urinária é realmente uma coisa simplesinha ou tem que ficar ligeiro? Tem que sempre ficar muito esperto, porque na maioria das pessoas, digamos em 80%, e pacientes mais jovens, sem nenhuma outra doença, nada, ela cura sozinha. Só que, para quem não tem, para quem não cura
sozinha a infecção, ou que apresentou algum outro sinal, como febre, que não tá só com aquela ardência urinária, né? Apresentou febre, tá com sangue na urina, então tem alguma outra coisa. Postergar, então, esse início de tratamento, tudo, ela pode evoluir para uma infecção mais grave. Às vezes infecção no rim, às vezes até infecção generalizada, que a gente chama, no meio acadêmico, de sepse. Então, tem que cuidar. Começou a ter dor, corrimento, febre, tudo, corre procurar um médico, que é sempre bom tratar e avaliar direito o porquê que está acontecendo aquilo. Às vezes a gente tem muitas infecções e tem formas de prevenir essas infecções urinárias de repetição, porque tem algumas mulheres que têm predisposição, mas a gente consegue ajudar nessa prevenção. Cadeirante também, né? Cadeirante desenvolve com uma também. certa frequência. Exatamente. Então, para prevenir, existe um jeito de prevenir infecção urinária? Então, essas infecções de repetição, para as mulheres que têm, coisas que são interessantes. A gente limpar sempre depois de urinar da frente para trás. Não vai de trás para frente porque vai levar sujeira para a vagina. Então, melhor não. Então, sempre de frente para trás. Outra coisa é não segurar a urina, que é uma coisa que a gente faz muito. Então, deu vontade de urinar? Vai e urina. Tomar bastante líquido, porque a gente tem que limpar sempre o canal da uretra para não ficar ali bactéria crescendo. Urinar depois da relação sexual. Isso é uma coisa que ajuda muito, porque às vezes durante a relação sexual também teve alguma sujidade, alguma sujeira que entrou. A gente é muito podrinho, né? A gente é pra todo lado, Nossa, tem que sempre cuidar. Tinha bactéria de perna, né? Exatamente. A região que a gente chama de perineal, então vagina e ânus. Meu, Xana, pioca. Terrível, terrível. Tem que sem estar falar sempre do cuidando. UC ainda, né? Ainda tem a boga, que aí... Meu Deus. Meu Deus. Tem muita então, coisa, tomar cuidado, gente, com as coisas na vida que a gente tem, né? Natasha, e a hepatite é considerada uma infecção? A hepatite, a gente tem várias formas de hepatite, porque hepatite é uma inflamação do fígado. Então, a gente pode ter hepatite por medicamento, pode ter hepatite por bebida, pode ter vários tipos, e tem hepatite por infecção também, que são, ó, a gente tem a hepatite A, B, C, D e E, né, delta e E. E dessas quatro, a gente tem a hepatite A, a gente teve um surto recente de hepatite A aqui. Hepatite A pega também, ela é uma infecção de transmissão que a gente chama fecal-oral. Ou seja, aconteceu alguma coisa que foi fezes e você engoliu. Não tem, pode ser na comida, pode ser na relação sexual, beijo grego, eu não sei se eu posso falar isso, pode, mas um beijo grego. Pega, tá? E isso pode acontecer a transmissão da hepatite A. A gente teve um surto grande de hepatite A aqui em São Paulo recentemente. As outras hepatites, a delta e a E, são menos comuns. A hepatite B e a hepatite C, elas também são transmitidas muito parecido com o HIV. Então, sangue e sexo. Além da relação sexual com o uso de preservativo, outras coisas que a gente tem que ficar esperto para transmissão de hepatite B e C é o uso de alicate na manicure. Então, sempre levar o seu alicate, porque ele tem que ser muito bem esterilizado, ele tem que ser cuidado. Então, se você vai em algum lugar que você não tem muita certeza de como foi o processo de limpeza, que tem que... É bem chato porque ele tem que estar respaldado pela Anvisa. Então, não são todos os lugares que vão ter isso, porque é um processo mais caro. Então, você leva o seu alicate, tatuagem também, piercing. Dá pra fazer? Dá, eu tenho tatuagem, tenho piercing, tá tudo certo. Mas tem que ser em estúdios que a gente que confie, que tenha também certificado da Anvisa. Tatuiu Brasil, acesse tatuiu.com.br. Tatuiu Brasil no Instagram. E é ótimo mesmo. Lá eles têm tudo bonitinho. Natasha, querida, a gente falou de hepatite, de HIV, de infecção, logicamente falando, sexual e tal. Quais outras infecções, assim, que acontecem que a gente tem que ficar de olho aberto também? Tem umas outras mais comuns, assim? Ou nem tão comum? Resfriado acontece muito. Ah, mas resfriado é tão bobinho. Pra você que tem imunidade boa, mas para alguns pacientes que não têm a imunidade tão boa, né? Assim, derruba. A gente teve, no começo do inverno, um surto de um vírus que geralmente dá resfriado, mas dando pneumonia em criança. E foi grande. Então, também tem que cuidar. Gripe também, nos Estados Unidos foi um surto maior do que aqui no Brasil, porque a gente acabou vacinando mais rápido a população e com uma vacina um pouco diferente da deles, então não teve o mesmo surto, mas gripe, resfriado. Então, assim,
eu ando sempre com um álcool gel na bolsa. Então, pegou no metrô, pegou na maçaneta, tudo passa o álcool. Porque se você passar a mão que você pegou nessas coisas no olho ou na boca, tudo, vai pegar resfriado, vai pegar gripe, vai pegar essas doenças. Conjuntivite. Conjuntivite, com certeza, pega muito. Né? Tem que ficar infiltrado depois. Ficou com infiltrado, o bagulho no olho lá. Nossa, horroroso. Então, tudo isso, assim, faz parte desse pacotão. E eu falei que era a última pergunta, mas era mentira, acabei de lembrar outra. E infecção hospitalar também, que é uma coisa bem recorrente, né? O que a pessoa faz, às vezes, sem querer, a visita faz, que rebosteia todo o rolê? E como que pode se precaver nisso? Infecção hospitalar, ela tá muito mais ligada, acontece mais mesmo em pacientes que estão internados. Então, quais que são os cuidados? Você não pode chegar e abraçar um paciente que está internado e sentar na cama dele e nada dessas coisas. A gente nunca fez isso. Não, jamais. Levar flor. Levar flor não, levar comida de casa, nada dessas coisas. Eles têm um tratamento diferente, porque eles estão num ambiente diferente. Então, sempre lavar a mão quando chegar para não levar coisas da rua para ele. Por exemplo, mesmo um resfriado ou uma gripe. Ele tá com a imunidade alterada. Então, se você leva esse resfriado que pra você não ia dar nada, pra ele pode ser uma coisa grande. Então, sempre lavar a mão quando chega, lavar a mão quando sai, porque é a mesma coisa. Do mesmo jeito que você pode levar alguma coisa pra ele pode deixar algum presentinho. Então, você sempre lavar a mão também na hora de ir embora. E médico que sai de jaleco também é janja, né? Não. Que sai pra almoçar de jaleco. Nossa, e tal. não, Daí não dá. Porque é a mesma ideia. No metrô. Como assim? Pois é, não tem desculpa. O jaleco, ele serve para proteger o paciente. Então, ele serve para usar em ambiente hospitalar ou de consulta, essas coisas. Porque é a mesma ideia. Você não leva nada que tá do hospital para fora do hospital e não leva nada de fora do hospital para dentro do hospital. Eles são de ambientes diferentes e eles têm que ficar separados. Beleza. Aí eu tô assistindo você, achei o máximo e quero ser igual a você. O que eu tenho que estudar? Que curso que faz? Como que é para ser você? Então, eu fiz medicina primeiro, né? Graduação em medicina. Depois eu fiz residência em infectologia. Também tem especialização em infectologia. E aí tem outras especializações, porque eu fiz algumas subespecialidades, tudo. Por isso que eu acabo tendo... Quantos anos de estudo? Então foram 6 anos de medicina, 3 anos de residência, 1 ano de especialização em infecção hospitalar e agora mais 1 ano de especialização em infecção imunossuprimida no HIV. Eu perdi as contas, deu 11 anos mesmo. Gente, né? fazer gestão de pessoas, que tá mais de boa. Obrigada, Natasha. Você é um amor. Tem alguma coisa que a gente não perguntou que você acha importante falar? Que a gente é o máximo, que você gosta da gente? Ai, mas eu adoro. Alguma nova onda de HIV, essas coisas? Tem ou o geralzão já bateu? Não, eu acho que já foi. Então O que eu mais queria falar era de PrEP e PrEP. Acho que eu falando já de falei. PrEP e PrEP, Falando que o fofa, paciente foi... Então tá bom, Natasha. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre muito legal vir aqui. Entra lá no Instagram dela, que é o Infectagram. Infectagram. Tem Instagram, Facebook, página. A gente vai deixar os contatos dela tudo aí, beleza? E cuidado na hora do roça.